fala de montagem de fãs, né? O que é os fãs se você não sabe o que é fãs? A montagem de fãs, ela é simplesmente o que a gente faz para montar os lequezinhos de volume russo, né? Então a gente tem lá o volume russo onde a gente tem mais de um fio natural, e aí a gente não é simplesmente chegar na fitinha de cílios, pegar mais de um fio sintético e pregar no fio natural. A gente sabe que a gente tem que abrir esses leques, né, para poder montar um fã, formar um fã, para ele ficar, né, um simétrico, com todas as características que um leque tem que ter. Para a gente colar na cliente. E para fazer isso, a gente precisa ter técnica, né? Por quê? Por que a gente tem por que a gente precisa fazer técnica? Precisa ter a técnica para isso. Porque a gente vai repetir isso a cada cliente umas 250 vezes no mínimo. Pelo menos, eu percebo que uma média de vezes de fios que a gente coloca, às vezes até em manutenção, são uns 200, 250 fios naturais, né? Então, se for fãs de volume russo, mais ou menos essa média. Se for uma manutenção, se for uma aplicação, vai ali uns 300. E se ela tiver muito cílios, às vezes vai mais que isso, talvez uns 350, 400. Tem cliente com essa quantidade de fios ali, no total de 2 olhos. Então, quando você vai repetir isso várias e várias vezes, é legal você ter uma técnica que funciona do começo ao final, para que você consiga ali não ficar errando, desperdiçando fio, ficar indignada ali no momento que você está montando esses leques, né? Para você conseguir pegar o leque e fazer ele até o final sem ficar com desperdício e perda de tempo também, tá bom? Então, eu vou falar hoje sobre 6 coisas que vai influenciar nessa sua montagem de fãs, tá bom? Eu vou focar aqui esse conteúdo para montagem de fãs na fita, mas muita coisa que eu vou falar aqui serve para montagem de fãs no dedo também, tá bom? Então, você que faz leques no dedo, você também vai conseguir aprender bastante aqui. Então, a primeira dica, ela parece ser idiota e muita gente não leva ela tão a sério. O que é a dica que muita gente não leva tão a sério, né? Eu vou virar minha câmera aqui, vocês não vão acreditar. Que é bem besta a minha dica. Mas faz toda a diferença. Vamos ver se eu tô conseguindo. Acho que agora... Ai, foi. Aí, agora vai. Tá, vamos lá. O que é a dica besta que eu falei? Temos a pinça aqui de volume russo, né? Ah, Andressa, minha pinça de volume russo não está com a precisão tão boa quanto eu gostaria. Você já tentou fazer essa coisa aqui, ó? Vocês conhecem isso? Isso aqui se chama debonder. Ele é um removedor líquido. Esse removedor líquido, ele serve para quê? Ele serve para, principalmente, limpar material. Não é muito focado para você fazer remoção na cliente. Ele é mais para você limpar materiais. E por mais que você não esteja vendo nenhum tipo de sujeirinha aqui no olho da sua cliente, o que acontece? No olho não. No olho da sua cliente foi ótimo. Na ponta da pinça, o que acontece? Se você às vezes passa a unha aqui, você vê que sai como se fosse uma películazinha da ponta da pinça. E isso faz com que altere na precisão, entendeu? Você vai ter um degrau aqui dentro atrapalhando. Às vezes a precisão da sua pinça tá boa, ela não caiu, nada aconteceu. Muita gente fica assim, nada aconteceu com a minha pinça, ela não caiu no chão, ela não derrubou, eu não bati ela, não aconteceu nada demais e ela tá com a precisão ruim. Esse pode ser um dos motivos. Então, às vezes, ela tá uma película transparente mesmo, não vai estar preto por causa da cola, nem sempre vai estar, e isso vai estar atrapalhando a sua precisão. Então, o que você vai fazer? Você vai vir com um debonder e vai passar aqui na pinça para limpar. Você vai fazer isso antes de você falar que ela não presta, para você poder trocar, caso ela realmente não preste. Entendeu? Tô passando aqui. Passei, o que eu faço? Venho e limpo Vou com cotonete mesmo, gente. Isso aqui é suficiente para poder limpar. Se você nunca fez isso na sua pinça, provavelmente tem um troço gigante, né? Então, você pode vir outra vez aqui e passar, porque o debonder, ele evapora muito rápido, tá? Então, você faz esse processo bem rápido aqui, tá bom? Então, limpa, limpa, limpa.
Pronto. Agora eu tô pronta para julgar se a minha pinça tá prestando ou se ela não tá prestando, tá? Então, primeira dica é, vocês vão ver a precisão de vocês melhorar depois que vocês limparem a pinça de vocês, tá? Dica boba, mas muito importante, ok? Tá. Segunda dica importante, o formato da pinça. Eu falo assim, a pinça em si, né? Então, antes de você julgar se a pinça presta ou não, ela tem que estar limpa. Depois que ela tá limpa, você vai julgar o formato dela, se ele te ajuda, se ele te atrapalha, a ponta dela, a precisão, né? Você vai avaliar tudo isso. Porque a gente tem inúmeros formatos de pinça no mercado hoje, né? Para volume russo, essa é a mais indicada no momento, porque ela tem uma área grande de aderência, então você consegue, para iniciante, ter uma boa estabilidade, né? Uma boa área para conseguir pegar os fios. Se ela for muito fina, ela vai ser mais delicada, mais instável, um pouco mais difícil, tá? Para você conseguir ter firmeza ali na hora de tirar os fãs, tá? Então, eu recomendo esse tipo de pinça. A gente tem outras mais finas, outras que eu não trouxe aqui. Tem esse estilo de pinça aqui que muita gente utiliza para montar fãs, né, no dedo também. Tem gente que usa ela na fita, mas eu sinto que você não tem um apoio para poder tirar o seu fã da fita com esse tipo de pinça, entendeu? Então, eu acho mais interessante esse daqui. Mas se é a sua preferida, né, a gente não mexe no time que tá ganhando. Se você consegue bons resultados com essa daqui, você não deve parar de utilizar ela, tá bom? Tem alguma coisa? Tá bom. Então tá, então essa foi a segunda dica. Foi não, que eu ainda tô falando dela. O que acontece? A forma de você usar, né, a pinça, a técnica que você utiliza, ela influencia com a pinça e vice-versa, tá? Com esse tipo de pinça aqui, você vai ter técnicas em que você vai se dar melhor na hora de montar esses leques, né? E com essa pinça aqui, a mesma coisa. Então, por exemplo, aquela técnica Wiggle, vou ter que pegar uma fitinha aqui pra gente poder pegar, porque esses são de clássico. Na técnica Wiggle, o que é a técnica Wiggle? É aquela que a gente vem aqui, né? E dá uma balançadinha com os fios, abre e tira da fita, né? Basicamente essa técnica. Então, o que acontece? Essa técnica, essa pinça, o que acontece? Para fazer o Wiggle ela é ótima, mas para outras técnicas eu já não gosto tanto. Por quê? Porque você não tem o apoio para poder conseguir tirar esses fãs da fita. Principalmente se você é iniciante, ó. Vou fazer um aqui para vocês verem. Vou tirar esse daqui. Quando eu vou tirar aqui, eu não tenho apoio. Tá vendo que a minha mão tá meio que tremendo? Não é porque eu tô nervosa, eu tomo muito café e naturalmente eu tremo muito. Então, se você segura aqui, você não tem muita estabilidade para tirar. Minha mão continua tremendo. Então, é mais difícil para quem tá começando, né? Ela soltou um fio também. Então, eu acho essa pinça não muito recomendada. Eu gosto mais desse tipo de pinça aqui. Por quê? Na hora que você monta o seu leque... Então, ó, vou tirar um fio aqui e vou montar os fios, vou montar um leque. Montei meu leque. Na hora de eu tirar, eu tenho essa bundinha da pinça aqui para eu apoiar, entenderam? Então, eu posso vir aqui, apoiar aqui, sem tremer e tirar o meu leque da fita, com bastante tranquilidade. Então, eu acho uma vantagem desse tipo de pinça para fazer essas técnicas na fita, tá bom? Eu acho uma vantagem. E gosto da pontinha da pinça também, tá? Para poder abrir os leques. Então, esse formato, em relação ao formato, eu gosto mais dessa. Outra coisa, precisão da pinça. Como que você vai avaliar se a pinça ela tem uma precisão boa? Você vai vir e vai montar o seu leque. Deixa eu dar um zoomzinho aqui para vocês. Você vai vir e você vai montar o seu leque. Montou o seu leque, na hora que você vai tirar, se em alguma área dessas aqui estiver soltando fio, lógico que você não vai tirar essa conclusão só com uma tirada, né? Você vai fazer 1, 2, 3, 4 vezes. E se soltar fio sempre no mesmo lugar, você vai chegar à conclusão que naquela área não tem precisão. Então, o ideal para uma pinça, ela ter uma precisão da ponta até o meio
ou mais ou menos do meio para o final, né? E talvez não tenha tanto na ponta, na extrema ponta. É difícil você ter uma pinça com a precisão de 100% de ponta ao final, entendeu? É mais difícil de acontecer, não é impossível. Você pode ter a sorte de encontrar uma pinça assim, mas ela precisa ter precisão contínua, né? Não pode ter, tipo assim, precisão aqui na pontinha, esse meio é todo soltando fio e aqui prende um pouco, porque aí você vai ter, por exemplo, um leque onde você vai pegar alguns fios e vai soltar outros, e a gente não quer isso. Então, a gente quer sempre conseguir tirar esses fios da fita de uma forma igual, sem soltar nenhum tipo de fio, né? Então, montei esse leque aqui, tirei ele e consigo tirar, eu tenho uma boa precisão com essa pinça, tá bom? Então tá. Então, o que altera, né, relembrando, limpar a pinça, depois o tipo da pinça, o formato dela, a precisão da pinça também, tá? Vai influenciar na sua montagem de fence. Outra coisa, a fita que você está utilizando para montar os fence, né? No caso, para quem utiliza na fita. A gente tem esse tipo de fita, que é essa fita de 4 milímetros, eu acho que é 4 milímetros, deixa eu conferir. 3 milímetros. 3 milímetros? 3 milímetros. 3 milímetros. A fita de 3 milímetros e temos a fita de 2 milímetros, né? Então, isso influencia também a largura da fita e o quão preguenta ou grudenta é essa fita. Normalmente, quando é muito grudenta, não é legal, porque gruda demais, você custa mexer e abrir os fãs. E quando ela é com pouca aderência, com quase nada de aderência, vamos ver se essa aqui é. Não, essa aqui tem aderência um pouquinho. Se ela não tem nada de aderência, você não vai conseguir muito bem montar os fãs, porque eles vão começar a virar para o lado, a tombar. Você não vai conseguir fazer com que eles grudem. Eles não vão ter aderência suficiente para parar ali e deixar você abrir esse leque, tá? Então, o ideal é você trabalhar com uma marca que tenha a fitinha de cílios, né, com uma aderência nem muito forte e nem muito fraca, entendeu? Ela tem que ser um meio termo ali funcionar, tá? Eu prefiro quando tem um pouco mais de aderência para eu conseguir fazer as minhas técnicas, né? Que são as técnicas de montagem aqui na fita mesmo. Daqui a pouquinho eu vou mostrar algumas delas para vocês, tá? Então, a fita influencia bastante. Outra forma, a posição que você pega a sua pinça, tá? Influencia na montagem de fence. Quanto mais para baixo você pega, mais tensão e concentração dessa tensão ela vem para a ponta da pinça e mais para baixo no feno. Então, seus movimentos eles ficam mais grosseiros, mais tensos, sua mão dói mais, tá? É mais difícil de você ter mais leveza no movimento e controlar algumas coisas, tá? Para fazer a montagem de fence, tá? Principalmente quando você pega muito embaixo, você acaba pegando no feno muito embaixo também, o que não é tão bom, porque quando você pega muito embaixo no feno, olha, peguei super embaixo aqui. Ok, mostrando para vocês. Aí, suponhamos que eu vou fazer um isolamento para fazer acoplagem em alguém pegando super embaixo. Né? Então, eu isolei um fio aqui. Vamos isolar um fio. Tá. Eu venho isolar esse fio, eu não tenho espaço suficiente para poder chegar até lá embaixo, pelo fato de estar pegando muito embaixo aqui no meu feno, tá? Então, eu acabo, não tô falando que todo mundo faz isso, né? Eu sei que tem pessoas que conseguem driblar e controlar isso, mas na maioria das vezes, isso te impede de conseguir chegar mais embaixo ou se aproximar tanto da raiz quanto você precisaria ou gostaria, entendeu? É muito importante, então, pegar ou na metade ou um pouco mais para cima. Isso é um defeito de quem faz os leques no dedo, pegar muito embaixo. Eu acabo vendo que não é todo mundo, mas a maioria das pessoas acaba colando muito distante porque pega muito embaixo, tá? Na pinça no feno, ok? Então, tem essa questão também. Outra coisa que influencia bastante é os fios, tá? Como assim os fios? Se você trabalha com alguma marca, que você pega os fios assim, ele tem uma goma aqui na ponta, na base, né? Você tem uma irregularidade da cola, né? Entre essa fitinha e o fio, você tem uma goma, uma coisa preguenta, uma cola, você vai ter dificuldade para conseguir abrir esse feno também, porque vai ter irregularidades na hora de mexer com a pinça aqui. Então, é muito importante essa
essa aderência entre a fita e os fios que não tenha nada ali, não tenha nenhum tipo de relevo, nenhuma gosma ali, nada de cola do fio, tá? Às vezes pode até ter para clássico, em algumas marcas isso acontece, mas essa colinha não vai parar no fio, ela fica lá na fita, não tem problema. Mas para volume, como você utiliza essa fita para montar os fãs, isso pode acabar atrapalhando, tá? E normalmente os fios, aqueles baratinhos que você vê às vezes na 25 de março, não estou julgando todos, eu sei que pode ter algum bom lá no meio, mas já utilizei alguns que tem essa gosma ali, essa goma estranha, que eu não recomendo, não gosto, tá? Então, isso também influencia, ok? Os fios, falei, né, dos fios. Pegada da pinça e da posição de mão, que é muito importante também, porque foi o que eu falei, já falei dessa parte, né, de pegar muito embaixo. Outra coisa que influencia, né, tinha me perdido na ordem. Primeiro a gente falou de limpar a pinça, o segundo foi o formato, né, e a precisão. Terceiro, a fita, depois os fios, não ter aquela goma na base. Também falamos da pegada da pinça, né, da precisão, da forma que a gente segura a pinça, não segurar muito embaixo e não segurar muito na ponta, ou então segurar com um apoio, um dedo aqui, deixa eu tirar esse meu zoom, com o dedo aqui em cima, né, não acho que acaba ajudando muito, não. Eu acho melhor a gente segurar mais no meio e não muito embaixo, né, eu gosto muito de pôr o indicador aqui do lado de trás e vem com o dedão um pouco mais para baixo. Então, o indicador no meio e os outros vêm embaixo, ok? Basicamente assim. E aí você tem esses dois dedos aqui para te dar um apoio na sua mão, né? Um apoio para você conseguir mexer aqui, montar os seus leques, ao invés de ficar sem apoio aqui com a sua mão flutuando, tá? Isso cansa um pouco a mão e não te dá estabilidade, firmeza na hora de montar os seus leques, tá? Então eu acho muito importante ter esse apoio aqui. E principalmente também para você tornar a sua montagem de fãs uma coisa mais tranquila, um processo mais, como é que eu falo? Mais natural e tranquilo, tá? Então você tem mais controle fazendo dessa maneira, tá bom? Então, segurando assim, consigo montar o meu leque, consigo terminar de montar ele e retirar ele da fita também, bem tranquilo. Com um apoio ainda sem tremer minha mão. Ó, montei. Viram? Tá. Próxima dica. Vamos ver aqui na minha colinha. A superfície que a fita está colada. Então, que tem muita gente que eu sei que não sabe disso. Então, se você monta leque na sua mão, se você prega as fitinhas na sua mão, é diferente da textura de usar em outra superfície, tá? A sua mão, ela é mais macia do que uma superfície de vidro, então vai influenciar. Eu gosto mais de uma superfície de vidro. Já montei muito na mão, né? A textura é diferente. Então, por exemplo, se você nunca montou o fio, os fãs na mão e você migra da fita para a mão, você vai sentir diferença. Por quê? A textura ali vai ser diferente na hora de você montar esses leques, né? Vai ficar mais macio, talvez você ache mais difícil montar e prefira ficar na fita e vice-versa, tá? Quando você muda a superfície. Outra coisa, quando sua plaquinha tá ficando suja demais aqui, cheia de resíduo e vai dando um relevo na sua fitinha que tá colada por baixo. Então, de vez em quando, se você usa essas plaquinhas de vidro, você pode jogar ela na água fervendo, que sai todo esse resíduo de cola aqui. Ela fica limpinha, novinha, principalmente se for de vidro, você pode jogar ela lá na água fervente, que vai ajudar muito, tá bom? Então, temos essa dica, que a superfície também atrapalha. Também temos a técnica que está sendo utilizada também influencia e muito na hora de montar o leque, tá? Se você não tem uma técnica para montar, se você, por exemplo, não tem um método mesmo para fazer do início ao fim, fica um pouco mais difícil, você começa a abrir, né? Igual, vou mostrar uma forma que eu abri a fez quando eu comecei. Quando eu comecei, eu vim aqui, tirava os fios, deixa eu dar um zoomzinho. Tirava os fios da fita e começava a abrir meio que assim, ó, meio que virava pra cá, virava pra lá, abria aqui, mexia de cá, mexia de lá. Às vezes funcionava, às vezes não funcionava. Hoje eu acho meio desengonçada essa técnica, mas era assim que eu conseguia montar meus leques, né?
e deixar eles não deixar eles muito bagunçados. Eles ainda assim ficavam mais para algo simétrico, sabe? Então, era assim que eu montava. Eu sei que tem gente que monta assim, essa técnica não tem um nome específico, mas funciona, né? Às vezes quebra o galho da gente. Deixa eu tirar essa colinha de cá para colocar ela aqui. Então, vou mostrar algumas dicas para vocês montarem os pens, tá? Sempre que for você for, por exemplo, tem gente que fala assim: "Não consigo, Andressa, manter a mesma quantidade de fios no meu fé. O que eu faço?" Você vai pegar a pinça que você usa e você vai usar ela do começo até o final, sempre na sua vida. Não fica mudando de pinça o tempo inteiro. Por quê? Com o tempo você vai acostumar e você vai conseguir sentir com a pinça, ter um tato grande com a pinça, tá? Para você sentir quantos fios tem. Então, às vezes eu brinco com as meninas que eu fico tentando adivinhar quantos fios tem na quantidade desse montinho que eu pego para tentar sentir. Então, por exemplo, eu já tô tão acostumada com essa pinça que eu vou tentar pegar 4 fios agora, tá? 4 fios, vamos ver. Temos 4. Não fiquei separando, ó, tipo, 1, 2, 3, 4, não. Eu peguei e veio 4, tá? Então, fiz aqui. Vou dar cristalizada. 4D. Vamos tentar pegar outro 4D. Quatro também. Vamos tentar pegar um 5D agora. Tá vendo? Eu peguei rápido, mas assim, eu peguei rápido, eu dei tempo suficiente para eu sentir com a minha mão quantos fios tinham, mas eu não contei eles um por um. Por quê? Porque a gente não vai ficar fazendo isso, a gente tem 300 a mais ali para fazer, a gente não tem tempo para ficar contando fio desse jeito. Eu não sei como que eu tive tempo para contar 300, mas eu fiz isso num dia que eu tava bem concentrada essa semana. Então, ó, 5D. Vamos tentar pegar outro 5D. Esse tanto que eu peguei aqui, acho que é 5D, de novo. Se você me der outra pinça, que eu não estou familiarizada, provavelmente eu não vou acertar do jeito que eu tô acertando aqui. Por quê? Porque é o costume com a mesma pinça todo dia, toda hora. Entenderam? Já me baguncei com esse aqui. Mas saiu, tá bom. Aplicaria ele no cliente, sim. Vou jogar ele fora. Vamos tentar um 6D. Ó, 6D. Tô meio cega, gente. Consegui. Vamos tentar pegar outro 6D. Acho que veio 5, mas não sei. Não, veio 6. 6D. Como que eu sei quantos que tem antes de ter tirado da fita? Eu sinto. E olha que eu não tô muito perto da fita porque eu tô filmando, então eu tô mais sentindo do que... Nossa, esse eu fiquei orgulhosa, olha que lindo. Ficou muito simétrico, milimetricamente. Então, eu sinto mais do que... Aqui eu acho que tem 4. Eu sinto mais do que conto, ó, 4. Vamos tentar pegar um 7. Vamos tentar. Hoje de desafios. Se não tiver 7, tem 8. Acho que tem 7. Tem 8. Não era... Errei. Errei, confesso que eu errei. Que não estou acostumada a ficar pegando 8. Mas é a vida. Fiz ele aqui. Soltou um fio. Acontece que eu tô pegando, né, um
a fita inteira aqui, um monte de fio. E a base ficou quadrada. Vamos em busca do 7D ainda. Já vou responder as dúvidas de vocês, tá, gente? Porque tô concentrada aqui no desafio. Aí. Ficou bem assim, não gostou muito não de ter vindo. Já deixei essa pinça cair também, então... Errando de novo de 5D. Enfim. Vamos ver se tem mais uma dica. Acho que eu já falei. Na verdade, foram 7, né? Foi a pinça limpa, a pinça mesmo, o formato, precisão, o formato mesmo da pinça, a fita, os fios, a pegada, a posição da fita que você está usando, a superfície que a fita está sendo colada e a técnica que está sendo utilizada, tá bom? Então, lembrando, tá, gente? Esqueci de falar, esse aqui é 7D, não é 0,5, tá? Para volume russo. Então, esse aqui é um 0,7, tá? Agora eu vou responder as dúvidas de vocês. Faz no dedo. Ingrid, não é minha especialidade. Vou tentar fazer no dedo. Vou tentar. Deixa eu virar aqui. Vamos tentar fazer no dedo. Vamos pagar um mico aqui, porque eu odeio fazer no dedo, detesto. Tem razões para não gostar, mas nós vamos tentar aqui. Nem que seja um 3Dzinho para falar que eu não tentei. Então, saiu. Uma porcaria, mas saiu. Não gostei. Não gosto porque ele fica muito para baixo, sabe? A posição que você pega na pinça. Detesto por causa disso. Não sou fã. Prefiro 1000 vezes fazer na fita. Que aí eu consigo fazer uns leques assim, olha. Gente, esse leque aqui eu tinha que pôr num quadro. Ele tá muito lindo. Não suje sua mão de cola, suje demais, Clarice. Muitas vezes. Então, o que que eu faço? Uso o debonder para poder limpar. Então, com o debonder eu vou limpar onde está com a cola ou então com outro tipo de removedor mesmo, tá? Gente, vendo ela parece ser tão fácil, tão simples de fazer. Bela, o que que acontece? Que eu tô fazendo fence tem 6 anos mais ou menos. Então, tinha que estar fácil hoje, né? Que senão tinha alguma coisa errada. Mas não gastei, lógico, 6 anos, com menos tempo eu conseguia fazer leques bem feitos, sim, né? Mas o começo para mim, como eu não tinha uma técnica no começo, igual eu fiz, como eu tinha mostrado para vocês, aquela primeira ali, ralando aos trancos e barrancos, foi mais difícil. Então, hoje eu faço de uma forma diferente, tá? Uma técnica diferente para montagem de fãs do que lá quando eu comecei a fazer o volume russo, tá? Uma caixa de cílios mix dá para quantas clientes técnica de volume russo? Edna, olha, eu acho que dá para fazer umas... Depende, tá? De quantos D você vai fazer, claro. Mas umas 6, 7, depende muito, tá? Por exemplo, uma de 0,10 para mim, para eu fazer 2D, dura uma eternidade assim. Dá para fazer umas 8 clientes no mínimo, para mim, com 0,10, 2D, tá? Com 0,7, uns 4D, talvez dê um pouquinho menos que isso, umas 6 clientes, assim. E eu também gosto, para não desperdiçar, de cortar as fileirinhas na vertical, para poder não desperdiçar os fios, tá? E não ficar as fitinhas lá acumulando poeira, tá bom? Pode usar 0,5 para volume russo? Andressa, pode usar sim. Mas eu recomendo que se você for fazer um 5D com 0,5, não é tão bom assim. É melhor você fazer, por exemplo, 5D com 0,7, igual eu tô fazendo aqui, tá? Às vezes fica mais difícil pegar fio ali 8D ou mais com 0,7 ou com outros fios também por causa da precisão da pinça, né? Já é muita coisa para a pinça suportar. Mas eu te garanto que com os fios pretinhos, por exemplo, esse que eu tô utilizando, um 6D fica tão preto, mas tão preto que você não vai pensar em querer fazer mega volume ou querer fazer um monte de fios no fan, entendeu? Isso já vai assim, eu tenho várias fotos do trabalho no Instagram com 5D, com 6D, que ficou super preto, efeito de mega volume. Pra que eu vou querer usar e administrar 15, 20 fios no fan, tá? Não tem porquê. Marca dos fios, Fio a Fio Brasil.
Se errar nos fios, tiver que pegar 4, pegar 5, o que você faz? Luísa, eu uso 5, tá? Eu só não vou ficar, por exemplo, descartando, quer dizer, eu só vou descartar quando vier muito mais do que eu planejei, né? Por exemplo, se eu tô fazendo 3 a 4D e eu peguei 7D, eu vou pegar esse fan que eu montei ali, vou desmontar ele, vou pegar 3 dele. Por exemplo, eu tenho assim, digamos. E aí, não, mentira, assim. Pensam que isso aqui é um 7D junto. Se eu peguei um 7D, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu tô fazendo 3 a 4D. Eu pego 3 e boto ali, depois pego esses outros 4 e boto ali pra eu não desperdiçar. Lógico que isso não vai acontecer se eu tiver... com 6D eu posso pegar 3, posso pegar 3. Então eu tento não desperdiçar o máximo possível, mas pelo fato de estar utilizando a mesma pinça sempre, eu tenho um tato muito bom. Então, eu sempre quando vou determinar a densidade, por exemplo, de um volume que eu vou fazer, se ele é 5D, eu vou pôr na minha cabeça que alguns outros fãs eu vou aceitar também. Então, se vier 4AD, eu fixo ali 4 a 5D. Então, tento fazer 4 a 5D. Às vezes vai vir 4, às vezes vai vir 5. Né? Ou então 5 a 6D. Mas eu não vou estar, por exemplo, fazendo um 3D e de repente vou botar um leque 6D ali no meio que não tem muito a ver, entendeu? Então, uma variação, um para mais, um para menos ali de vez em quando não tem problema, não. Mas uma coisa totalmente nada a ver vai causar sombra, sabe? No seu volume russo, ok? Você passa cola nos fios? No fio não, passo cola, quer dizer, passo no fã depois que ele tá pronto. Como faço para comprar? Lá no Instagram da Fio a Fio Brasil tem o link na bio, tá? Essa pinça faz mega volume? Faz. Charline, essa minha eu já deixei cair no chão assim, várias vezes, então, não sei, ela tá pegando até um 7D mais ou menos. Ela já pegou mais antes dela, né, sofrer esses acidentes. Mas ela faz sim mega volume, tá? Principalmente nova, porque ela vai estar com a precisão boa. E sem deixar cair. Nova sem deixar cair. Uma boa observação. Eu já estou atuando na área, mas até hoje não consigo montar os fãs na hora, somente cristalização. Às vezes fico até tarde da noite montando. Glauciene, o que acontece? A montagem de fãs, a cristalização, ela tem os seus contras e tem os seus prós. Tem os seus prós e tem os seus contras. E o que acontece? A gente está numa era que tem muita perfeição envolvida, né? Perfeição de fãs, de simetria, de tudo isso. Então a gente se cobra bastante. Quando a gente estava, há um tempo atrás, por exemplo, quando eu comecei, a gente tinha que meter a cara mais, porque se a gente quisesse fazer o volume russo, fazer o leque na hora era a única opção. Nesse momento, a gente tem a opção da cristalização. Então, em algum momento, você, por exemplo, vê que a qualidade dos fãs, né, pode ser um pouco negligenciada, entre aspas, não estou incentivando tipo assim, tô nem aí como o meu leque vai ficar. Não é isso. Mas em algum momento que você quiser treinar, você tem que meter a cara, a tapa e começar a fazer, entendeu? Começar a fazer os seus leques na hora. Por quê? Porque vai sair feio, muitos fãs vai sair feio, muitos fãs. Mas você vai aprender a lidar, né? Você vai aprender a nadar sozinha, digamos assim. Você vai conseguir montar esses leques e, tipo assim, trabalhar sobre pressão, entre aspas, montando os leques na hora, tá? Isso é uma coisa que eu tive que fazer muito no começo e lógico que me ajudou a ter agilidade, me ajudou a montar leques, principalmente porque eu atendi por 1 ano e meio sem ter curso de volume russo. Eu atendi volume russo sem ter curso de volume russo, porque eu tive que aprender assim, me virando e fazendo durante o procedimento mesmo os leques. Eu nem sonhava que existia cristalização, na verdade era um pecado pensar em passar a cola no leque 2 vezes, tá? Então, vamos ver, só terminar de ver as perguntas aqui. Tem caixa mix. Tela na descrição. Não entendi. Meu sonho é montar os leques desse. Você vai conseguir. Não desista, tá? E pratique bastante. A base dele fica mais fina fazendo na fita. Eu gosto, fico muito satisfeita de como a base fica na fita, sabe? Acho que ela fica com uma grossura boa. Precisei sair e voltar agora, mas dos fios da Fio a Fio Brasil, você usa o Premium tradicional. O Premium, né, que é a linha mais nova. Montar no chicote, não desista, tá? Tem que praticar montar na fita, porque eu acho a qualidade dos fãs muito melhor, na maioria das vezes, tá? Vamos ver.
Gente, quantas dúvidas. Estava com muita dificuldade, estou começando agora. Eu fui no oftalmologista, já troquei o óculos, a visão estava ruim. Realmente, quando a gente tá, às vezes a gente não tá acostumada a fazer coisas que precisa da visão tá tão boa e a gente vê que precisa de mudar ali o grau do óculos. Você passa quanto tempo para fazer o volume? Quanto tempo que eu demoro? Tá? Eu demoro mais ou menos, assim, vai no mínimo 2h30, porque eu gosto de fazer uma aplicação colocando em 100% dos fios naturais, cobrindo todos esses fios naturais da cliente, porque isso vai promover uma durabilidade melhor, um aspecto mais bonito pro seu volume russo, tá? Vai ficar mais duradouro, mais uniforme, e eu acho mais transparente você trabalhar assim para o seu cliente do que preencher meia boca ali, metade dos fios dela, não vai durar nada, não vai ficar tão uniforme, não vai ficar tão cheio, não vai ficar tão bonito, tá? Então eu acho melhor você preencher 100% tudo. Então 2h30, 3 horas, né? Se o cliente tiver, sei lá, 400, 500 fios, aí provavelmente vou gastar umas 3h30, né? Depende. Mas eu recomendo você preencher o máximo possível que você conseguir, tá? Com os fãs cristalizados na hora do procedimento, qual é a quantidade de cola ideal para acoplar no fio? Você passa na base toda, acha que a retenção é a mesma do wrap? Cami, o que acontece? Pelo fato, eu cristalizo na hora, tá? Eu não cristalizo e deixo pronto. Eu cristalizo na hora e faço, tá? Então, essa é uma forma que eu trabalho. Eu não sinto que tem uma retenção menor, tá? Eu sinto que a minha retenção ela é a mesma coisa, tanto na cristalização quanto no wrapping. Talvez também essa forma de eu cristalizar na hora ajude, né, na retenção ser um pouco superior, tá? Mas eu gosto de fazer dessa maneira. E a quantidade de cola, a quantidade para cristalizar, ela é mínima. Ela é só a quantidade suficiente para unir os fios lá na base, tá? É só isso. E depois, aí você ainda vai tirar o excesso dessa pequena quantidade. E depois, para colar, você vem com uma quantidade maior, tá? Eu tô achando que é mais fácil eu mostrar isso, porque eu acho que mostrando é mais fácil. Vamos lá. Ó, eu sei que isso é uma dúvida frequente, tem muita gente que pergunta isso. Então, olha, se eu fosse colar esse leque aqui que tá cristalizado, eu pegaria essa quantidade de fios, ó. De fios não, de cola. Normal. Essa quantidade aqui. Se eu fosse cristalizar, aí que é a parte importante, né? Deixa eu montar meu leque aqui. Vou cristalizar. Quantidade de cola. Pronto. Nada. Quase nada, gente. Quase nada. Suficiente. Ok? Então, pronto. Tá aqui. Foi suficiente para grudar. E aí, para eu colar, eu venho aqui de novo. E aí, agora eu tenho essa quantidade. Máxima é esse aqui, não mais que isso, tá bom? Isso aqui é o suficiente para você fazer a acoplagem, ok? Encontrar clientes que querem pagar 200 e olha que na cidade o povo tem dinheiro. Jaqueline, varia de conforme muitas coisas, tá? Eu tô numa cidade, por exemplo, que é muito pequena, ela tem 150 mil habitantes, é uma cidade que tem muita gente fazendo cílios, muita gente mesmo, tá? Muita gente de qualidade fazendo cílios, não é gente só fazendo tufo, só fazendo cílios inteiriço, não, tem gente de qualidade. E aqui a gente tem uma média de preço, por exemplo, o volume russo de qualidade bem feito aqui, ele não vai ser menos que R$150, tá? A gente vai ter várias margens de pagamento, de valores aí, por exemplo, mas eu sei que tem gente cobrando R$100 aqui, R$100 dificilmente você vai ver um trabalho de qualidade aqui. Então, as pessoas já sabem que algo com um trabalho mais delicado, um trabalho mais bem feito e duradouro, que é muito importante essa parte também, às vezes não adianta ser só bonito, ele vai ser um pouco mais caro, entendeu? Então tem que entender. As pessoas têm que aprender a valorizar as 3 horas que você passa em cima da cliente, né? Não é pouco tempo, sua coluna dói, seu pulso dói, né? Eu lembro de épocas que eu atendia muito, de chegar em casa e meus dedos às vezes davam tipo uns movimentos involuntários, assim, de tanto fazer esse movimento repetitivo, de abrir leque, de tensionar ali com a pinça a mesma coisa, o mesmo movimento o dia inteiro, entendeu? Manutenção 50, gente, é muito barato, né? A gente tem que conseguir aumentar esses valores, né? É a nossa mão de obra. Não basta ser bonito, tem que durar, exatamente, Ju. Não adianta você fazer um trabalho bonito que vai durar uma semana. Então, ele tem que
ele tem que durar, tá bom? A gente estuda tudo para você ter uma retenção boa, ok? Então, vou encerrar aqui, vou deixar salva a live para vocês. Um beijo e boa semana.